Olá, boa noite, amigos da live da Erlanger, live com a Erlanger. Hoje é uma live muito especial, live de número 100. Quem diria que a gente chegaria a um número 100? Estamos chegando com uma convidada muito especial, que é Alice Tulipan Erlanger, que é especialista em marketing digital. E ela, junto com a Júlia, que já entrou, e a Bel, não sei se vai entrar, foram as pessoas que me convenceram a voltar para o jornalismo através do Instagram, através de live. Estamos chegando aqui a live, estou sobrevivendo a live de número 100. Há um tempo atrás teve um projeto aí para... Oh, Alice, Olá! tudo bem? Qual é a Tudo. graça? Nunca foi tão fácil, até que hoje o dedinho deu certo, né? Não, quando solicita, eu me viro bem. É só confirmar, Alice Tolipan Erlanger, é isso? Erlanger, exatamente. Esse é meu Tudo nome. bem, eu sabia que tinha alguma coisa em comum. Quem diria, Verdade. Alice? Live de número 100. Nossa, eu fico muito feliz, porque eu lembro que eu já te botava uma pilha, né? Até pela sua história com a Globo News, como entrevistador. E aí, enfim, né, já há um tempão que a gente conversava sobre isso, até que foi, acho que foi há 2 anos, eu não sei se, eu fiquei pensando nisso, foi ano passado? Foi um abril. Só que eu É, acho que a foi pandemia, do ano passado. é, Ano a passado. pandemia, enfim, a gente confundiu tudo aí de Não, foi datas. logo no início da pandemia. Eu tinha 3.000 seguidores. Aí, quando eu comecei com 4.500, eu passei a ser verificado. Significa que teve uma certa credibilidade, né? E até teve uma coisa feita aí por um site aí sobre lives durante a pandemia na Foi. categoria jornalismo. Foi considerado uma live. Mas aqui é para falar sobre você. Não, mas eu só quero falar que é muito bacana ver que, né, a gente desenhou esse projeto juntos lá atrás com a F3, né, a minha agência. Mas legal ver que você, né, manteve firme e forte, depois tocando sozinha, produção, execução, convidados. E agora estamos aqui na live de número 100. Com toda seriedade, eu sinto uma falta enorme da F3, vocês dando apoio na produção e tal. Só tem que ser que vocês têm que tocar aí o negócio. Eu sou um peso pesado aí para carregar. E te digo assim, eu já tinha experiência em televisão e tal, mas comecei muito tenso. Hoje eu faço com a maior tranquilidade, acho divertido fazer. De vez em quando, não sei se você sabe, que eu fico alugando a Júlia, sua irmã, Júlia Claro que sim. Tulipan Erlanger, da F3, porque sempre tem uma coisa no Canvas que eu não sei direito. Hoje você estava me perturbando a vida com um negócio do Instagram que eu não sei porquê, uma coisa de não sei o Ah, é, quê. legal. Vamos contar então essa novidade em primeira Mas, mão aqui. mas lá para frente que eu vou falar, não é Ah, você que então vai tá. conduzir. Gostaria de informar que não é você que vai conduzir a entrevista, tá? Ferrou, gente, ferrou. Vamos lá. Não, é o seguinte, é uma Erlangezinha, eu que conduzo. Então, assim, vamos começar como eu começo com todo mundo. Coisas que eu não sei, família, formação, como é que foi que você descobriu a vocação? Você primeiro foi repórter, transitou por assessoria de imprensa, como é que apareceu o marketing digital? Mas conta desde o Tá. princípio. Vamos lá. Para quem não sabe, eu sou uma falsa carioca, né? Eu nasci em Brasília porque meu querido pai, esse que vos fala, ele estava cobrindo o Tancredo, né, em Brasília, quando ele estava ali no hospital, enfim, que ele até acabou morrendo. E eu nasci em Brasília, mas enfim, vivemos muito pouco tempo lá, depois já viemos para o Rio. Família maravilhosa, pai maravilhoso, mãe incrível. Éramos 3 mulheres, né, desse primeiro casamento. E depois, meu querido pai teve mais 3 filhos maravilhosos, meus irmãos. Ou seja, são 6 irmãos. É uma família grande, muito amada, muito querida. E claro, eu cresci vendo, né, meu pai trabalhando nessa correria aí do universo do jornalismo e obviamente isso me influenciou muito. E até eu lembro muito de uma frase que você sempre falou, né, que o jornalista é um especialista em generalidades. E eu lembro que quando eu tinha que decidir assim, qual faculdade que eu vou fazer e tal,
eu pensava isso, nossa, mas eu gosto de tanta coisa, eu queria falar sobre tanta coisa, e aí eu lembrava dessa sua frase e pensava, pô, se eu posso falar sobre tudo no jornalismo, acho que é esse meu caminho. Então, meio que o caminho, assim, para a faculdade de jornalismo foi muito, né, com essa experiência de poder falar um pouquinho sobre tudo. Eu sempre vi você falando sobre muitos assuntos e era o que eu gostava, de falar sobre muitas coisas. Mas engraçado que na minha carreira, eu até trabalhei em jornal impresso, já fui repórter de site de fofoca, já fiz algumas coisas assim, Como é mas que era o sempre site? Era o ego. 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 Já trabalhei É. no Ego, enfim, tudo isso é bagagem, foi super importante, mas eu sempre acabei indo por um caminho muito do digital, assim, mesmo quando eu trabalhei numa assessoria de imprensa, eu cheguei lá e implementei também uma coisa de tentar blogs, assim, emplacar notinhas em blogs. Então eu acabei indo muito para essa veia do digital naturalmente, porque sempre foi algo que eu gostei, já era uma coisa um pouco mais latente na minha geração. E aí foi nesse caminho que eu fui cada vez indo mais e me especializando no chamado marketing digital, né? Antes da gente voltar para a profissão e sua expertise, eu pergunto sobre, todo mundo, como você sabe, sobre é, filosofia de vida. Você tem uma coisa muito interessante e invejável, que é a busca na qualidade de vida é, vegana. Então, eu queria, você tem projeto Verde Entre Amigas, é uma coisa voltada para sustentabilidade. Então, estava outro dia aí fazendo um projeto na favela da Rocinha. Então, eu queria que você falasse um pouco, não é sobre, antes de falar sobre trabalho, qual é a sua visão de vida, porque essa coisa de você ter um tempo para você, e já emendando logo, se a tua saída da Globo, que eu fiquei desesperado, meu Deus, ela está saindo da Globo, teve a ver com isso. Então, vamos lá, por partes. Eu sempre fui muito angustiada com qual seria o meu papel no mundo, assim, né? Tanto pro que eu poderia evitar, né? Porque nós humanos somos, sim, né? Uma peste para o planeta, infelizmente, né? A gente tem um consumo abusivo, né? De matéria-prima, enfim, de recursos. Então, como eu poderia evitar, né? De ser mais uma carga para o planeta e também deixar um legado positivo. E, na verdade, uma das coisas que eu sempre fui sensível, nem sei exatamente porquê, mas eu sempre fui muito apaixonada por animais. Esse era um lugar de sensibilidade para mim, assim. Eu sempre fui, né, cachorro, chocolate, nosso primeiro cachorro. Eu sempre fui muito apaixonada por animais e isso era uma causa que me doía. E cada vez mais eu fui conhecendo um pouco mais, né, sobre, né, toda a crueldade da indústria e entendi que esse era um caminho que eu queria seguir, assim, eu não queria mais consumir nada de origem animal. As pessoas falam, como você consegue e tal. Gente, é tudo hábito, tá conectado com o meu propósito, não é nenhum sacrifício para mim, é uma coisa muito natural. E melhor ainda, veio muito atrelado à saúde, assim. Eu, desde que eu virei vegana, você sabe bem, a minha saúde, ela é maravilhosa, assim, eu raramente fico doente. Então, esse meu caminho, assim, né, do veganismo acabou também, acaba que quando você, né, tem alguma decisão que é em prol do meio ambiente, você começa a se aprofundar em outras coisas. Então, eu, de uma forma geral, sou uma pessoa preocupada com isso. Infelizmente, a gente, né, individualmente pode fazer, mas é pouco. A gente precisava até de ações muito maiores, né, não à toa essa grande discussão. Olha a friaca que a gente está vivendo quase em novembro. Isso é uma loucura, já é um reflexo das mudanças climáticas. Então, essa escolha de vida é um pouco para tentar evitar o meu impacto. Eu sei que eu sozinha não faço grandes mudanças, mas eu posso influenciar as pessoas à minha volta. E se cada um fizer um pouquinho, sim, a gente tem grandes mudanças. Mas não, essa história, Ah, eu sempre fala, não, eu sozinho não mudo, mas se todo mundo for, muda. Eu não, acho que vai ser difícil eu virar vegano, vou tentar, mas eu cortei carne. Bom, primeiro eu cortei açúcar, estou com 60, dei há 40 anos. Não sinto falta nenhuma, não tem nada a ver com a história. Mas cortei carne vermelha há um tempão e como você falou, é apto a alimentar. Mas total. você não é aquela vegana que fica enchendo a paciência dos Pô, outros, não, né? mas é que não é, tipo assim, eu sou do discurso do amor, assim, né? Acho que se você quer trazer amor para o mundo, você não pode discutir as coisas na guerra. Então, eu sou a favor de defender valores e crenças no amor. Então, eu não vou, se alguém não me perguntar, eu também não vou ficar dando um discurso do porquê que não deve comer carne ou, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas se ela me perguntar, eu terei o maior prazer do mundo em ser a pessoa
que vai falar e que vai ajudar, inclusive, na transição de quem quiser. Então, é isso. Não encher o saco, mas sim, estou aqui para quem quiser tirar qualquer dúvida. É, você está saindo de um assunto aí, assim, ao mesmo tempo que eu sei que você é uma pessoa como boa Erlânia, que mergulha de cabeça em trabalho, vai até o fim, vira à noite, fim de semana, o que for. Um dia você chega para mim e fala, pai, saí da Globo. Aí eu perguntei, nossa, tá indo para onde? Que emprego bacana que você tem? Aí eu disse, vou te entregar. Não é emprego nenhum. Eu falei, mas Alice, ninguém faz isso. Sair de um emprego sem estar empregado em outra. Não tem plano de saúde. Aí você falou, a saúde é a Globo que está fazendo mal para minha saúde. Como é que é É, essa visão de mundo? Vamos lá. Na verdade, tive uma história, né, muito bacana dentro da Globo, assim. Eu, muito jovem, já assumi uma posição de liderança lá dentro. Eu, né, fui muito bem reconhecida lá dentro, mas chegou um momento que aquela inquietação de a hora de eu tentar mudar e fazer diferente é agora. E aí foi onde, óbvio, planejado, não foi uma coisa de uma hora para outra. Teve também, né, a mudança para Portugal, que eu pensei, quem sabe não é o momento de morar fora, ir para outro país. Mas, na verdade, depois que eu saí da Globo, eu entendi que, na verdade, a minha inquietação interna não era a mudança de país, era uma mudança mesmo de tentar outra vida, investir em outras coisas. Eu sempre tive uma veia empreendedora também. Acho que muito também por conta da minha mãe, que eu queria ter um negócio meu, eu sempre pensei em ter alguma coisa minha. Então, acho que meio que casou, assim, foi um momento que eu percebi que era a hora, se eu fosse para fazer alguma mudança, era a hora, solteira, sem filhos, ainda com muita garra, muitas ideias, muitas parcerias, muita gente já me procurava, assim, para fazer parcerias. Então, foi isso, assim, foi, na verdade, uma ótima oportunidade, uma saída super bacana, amigável. Não à toa, eles ainda são meus parceiros em alguns outros projetos. A gente vai falar lá para frente. Antes de falar especificamente da F3, primeiro explica o que é marketing digital. Vou falar assim, eu me considero assim, eu não cheguei a pegar caneta de bico em jornal, mas peguei máquina de datilografia. Então eu tenho os novos meios e tal. Mas, assim, eu acho que o marketing digital é uma das ferramentas de comunicação como um todo. Então, dependendo do perfil, ou do produto, ou da empresa, não, sim, você tem que ter área de imprensa, relações públicas e marketing digital. Estou errado? Explica direito. Ou você pode só ter marketing digital. O que é marketing digital? Marketing digital, na verdade, é uma estratégia combinada de explorar, né, canais online para suportar sua estratégia offline, né? Obviamente, contar sobre seus valores. Hoje em dia, não existe nenhuma marca que sobreviva sem estar de alguma forma presente no digital, né? Ainda mais a pandemia, inclusive, acelerou muito esse processo. Quem não está no online não existe, as pessoas não ficam sabendo. Cada vez menos a gente vai ter espaços físicos, né? Vai ser muito do digital. Mas eu até, mesmo quando eu comecei, antes desse movimento até mais agressivo da pandemia, eu nunca gostei muito de falar marketing digital. O que eu acredito? Eu acho que é marketing, assim, né? Como você conta a história da sua empresa, como você se comunica com seus clientes. E aí, muitas vezes, o que acontece é que sim, eu sou contratada como marketing digital para trazer uma visão de estratégia de posicionamento nos canais online, mas normalmente o que eu faço impacta diretamente no negócio. Então acaba sim impactando em rever atendimento, valores, posicionamento para além do digital. Então, assim, é marketing digital sim, porque os canais que a gente trabalha são os canais online, mas é para muito além, assim, você olha para o negócio como um todo. Você já antecipou uma pergunta que eu ia fazer. A pessoa chega e diz assim, quero ser visto assim. Não é bem assim, né? Você tem que definir o conceito. Como é que o cliente chega, por exemplo, eu sei como é que foi comigo, mas o cliente não tem fórmula pronta. Como é que é? Primeiro vamos inverter. Qual é a proposta da F3? Tá, vamos lá. Um dos nossos grandes conceitos assim da F3, que é uma coisa que a gente defende muito, a gente não faz gestão de redes sociais, a gente faz gestão de uma estratégia digital. Então, assim, mesmo um cliente gigante, já com um posicionamento super firme, muito conhecido no mercado, a gente faz questão de trazer uma análise nossa, uma análise conceitual de estratégia, de posicionamento, analisar os canais, como é que está se, né, Não quais sei, são os mas valores.
assim, mas, por exemplo, por exemplo, eu sei que você trabalha com a Globoplay. Só Uhum. para dar um exemplo, você não faz a conceituação, ela já tem um conceito próprio, Na ou verdade, você a gente até fez, explica. porque atualmente, na verdade, o nosso cliente é o Globoplay Internacional, né? Que era estratégia dos Estados Unidos, mas acabou de passar por uma expansão, então é internacional. Quando ele chegou pra gente, a gente pode nem mudar totalmente o conceito ou o posicionamento de uma marca, mas minimamente a gente define uma estratégia com objetivos muito claros do que a gente quer com cada canal. Então pode não ser uma releitura total do conceito, mas sim, qual é o posicionamento, entender o público-alvo, com quem a gente está falando, isso é essencial. Então, uma marca nova ou uma marca já super reconhecida, a gente tem aliás, é uma das coisas que eu mais tenho prazer, que é realmente aprofundar, entender pelo que está fazendo, estratégia. Não é o conteúdo pelo conteúdo, é tão para além disso, que a gente fala muito sobre isso, assim, saber pelo que você está fazendo. Cada conteúdo tem que ter um objetivo, e você precisa saber qual é o objetivo, né? Você falou, eu fiquei um pouco sem entender. A parte de manutenção das plataformas, a F3 não faz? Também faz. Na verdade, a Ah. gente entra primeiro com essa Você parte falou que de... faz a estratégia, mas faz A gente estratégia e também manutenção, digamos. também. A gente tem a consultoria, que a gente faz a análise estratégica e depois a gente entra efetivamente com a gestão, ou não. Muitas vezes a gente é considerado só para consultoria. A gestão somente é que a gente não gosta de fazer. Normalmente a gente atrela uma consultoria, mesmo que seja mais rápida, para que todo mundo esteja alinhado do caminho que a gente está seguindo, sabe? A gente fica tranquilo e com certeza o cliente vai ficar também. Eu já entreguei aí a Globoplay, você pode falar alguns Alguns outros clientes, tirando a live com a Erlanja? Esse foi um dos primeiros. Olha, atualmente a gente tem de diversos segmentos. Eu segui a risca aquilo que você, né, falou lá atrás, de especialista em generalidades. E a F3 a gente abraça todo mundo, assim, desde um e-commerce, que é a Gringa, por exemplo, né, que revende artigos de luxo, E que é bombou, super, né? Bombou, né? que é super bacana, que trata de moda circular, até a Globo, que a gente tem alguns braços, além do Globoplay Internacional, a gente também tem a Globo Internacional, que são os canais lá de fora, também tem um outro de negócios. Temos um grande grupo de educação infantil, além de outros, assim, de advocacia até medicina. Então, a variedade de assuntos é bem grande na F3. Eu vou passar agora para você explicar. Eu te confesso, por exemplo, tem uns que eu não entendo até hoje, sobre vou chamar de plataformas. Primeiro, a pergunta é o seguinte: eu me lembro quando eu estava ainda na Globo e é lançamento de alguma produção e tal, assim, quero um Twitter, quero um Facebook, quero um não sei o quê. É preciso estar presente em todas as plataformas? Se você não vai estar presente direito, não. Claro que se me perguntarem, eu vou falar assim, esteja presente em todas, mas você tem condições de estar presente efetivamente, com consistência em todas? Sim, então beleza. Se não, vai indo aos poucos. Eu acho que isso atualmente é até uma das grandes ansiedades assim que a gente percebe das pessoas que procuram a gente. As pessoas acham que tem que fazer tudo em todos os lugares e 70 mil conteúdos. Não é sobre isso, é fazer bem. Então, quando as pessoas procuram a gente, no nosso trabalho de consultoria, a gente vai mapear o mundo que a gente vê potencial daquela marca estar presente. Mas isso tudo tem que ser faseado, porque para estar mais ou menos... É muito louco isso, porque se você pensar assim, uma marca tá muito presente no Instagram e tá com o Facebook abandonado. Amanhã alguém vai no Google e acha o Facebook abandonado, acha que inclusive a marca não existe mais. Então, se você tá, cuide das suas casinhas. Se não, é melhor Não ter. não ter, exatamente. É. Só estar onde Eu, você tem condições de cuidar. eu vou me meter aqui a adaptar, até que eu não vou dizer que a consultoria que eu estava falando, que a pessoa abriu um WhatsApp, tipo atendimento ao cliente, e não consegue responder. Pois Eu é. falei para os caras, não tenha. Pior do que não ter é ter e não atender. Então Exato. vamos lá. WhatsApp. O que é o WhatsApp? Qual é o perfil do WhatsApp? O WhatsApp, na verdade, é um aplicativo de comunicação, né? Você até vou trazer um outro que é similar, né? O Telegram. Então, o WhatsApp e Telegram são canais de comunicação em que você sim, como empresa ou como pessoa vendendo algum produto, você poderia, né, criar um grupo, fazer listas de transmissão e tal, mas que né, normalmente a gente tem que avaliar e tomar muito cuidado.
Esses são canais, principalmente o WhatsApp, que é muito de uso pessoal e atualmente até muito de uso de trabalho, né? As pessoas se Não, comunicam. mas eu vejo muito uso corporativo também. Exato. Tem para atendimento, mas eu tô falando assim, de uma forma geral, se você quiser ter uma presença no WhatsApp que não seja atendimento, você pode ter um perfil Uhum. profissional que seja o atendimento. Mas se você quiser fazer uma estratégia, vou mandar listas de transmissão, divulgar meus produtos, toma muito cuidado, porque é invasivo, porque o WhatsApp ele se tornou uma coisa muito pessoal. Então tem que tomar muito cuidado. Se você quer ter uma estratégia mais agressiva, normalmente até grandes especialistas acabam indo para o Telegram, porque lá você vê, todo mundo corre para lá quando o WhatsApp dá problema e depois todo mundo volta para o WhatsApp. A gente está muito habituado com o WhatsApp na nossa vida num cunho muito pessoal, então tem que avaliar com cuidado as estratégias lá. Eu não vou querer dar uma indireta, mas é um querido colega meu jornalista que subiu com um veículo digital de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, vem uma news no WhatsApp. Eu já falei, eu tô quase bloqueando. Então, Tô pois é. quase bloqueando. Eu bloqueei. Eu vou agora passar exatamente para Facebook e Instagram. Queria que você Tá. falasse com cada um, mas no conjunto dos dois. Você fica ouvindo, lendo há 3, 4 anos, é o seguinte: adolescente não está mais no Facebook, o Facebook está em decadência. Eu vi agora que a garotada também saiu do Instagram geral. Assim, são plataformas que diriam em decadência, mas ao mesmo tempo ela já tem uma base tão grande até chegar à decadência mesmo. Como é que você vê primeiro os dois e depois especificamente qual é a função de cada um? Tá, vamos lá. São decadentes? São Não, decadentes? não, longe disso. Assim, na verdade, são plataformas. Se você até comparar Facebook e Instagram, o Facebook em usuários ele é bem maior ainda do que o Instagram. Já tem quase 3 bilhões, se eu não me engano, quando o Instagram tá com 1 bilhão e alguma coisa assim. Ou seja, se você tem uma base muito grande, né, de usuários, você detém muito poder. Então é muito difícil ser decadente com esse tamanho de base. Minimamente você vai encontrar caminhos para se comunicar com essa base. Não à toa o Facebook, até recentemente, está rolando, né, uma notícia de que ele vai mudar de nome e vai investir no Meta Universo. Enfim, uma coisa muito doida, É. assim, de 3D e tal. Então não, eu acho que o Facebook está em decadência quando você fala, e isso sim, são dados comprovados em números, assim, se você olhar engajamento e tal, tá muito ruim no Facebook e também tem essa sinalização no Instagram. Então, assim, Deixa eu só voltar fala. para o Facebook. Eu sou um amador, mas assim, você como profissionalmente, você foge dessa história de você ter não sei quantos mil seguidores, você tem que você manda só 3% recebe. Não tem jeito, tem que pagar, ou você tem que. Existe mesmo esse algoritmo, esse bloqueio? Então, vamos lá. Qualquer estratégia orgânica, ela é mais, né, a passos curtos, claro. Até porque essas plataformas não são ONGs, elas querem ganhar dinheiro. O modelo de negócio delas é você botar dinheiro e entender, né, qual vai ser o alcance do seu conteúdo. Então, claro que ela vai puxar a sardinha para que você invista nelas, né? Não é para todo mundo. A gente usa e abusa dessas plataformas de graça e eles precisam ganhar dinheiro. Então, sim, eles vão sempre empurrar para você fazer tráfego. Mas, o que acontece? Assim, a gente, até na F3, desconstrói muito essa visão de, a gente até te controlava um pouco nessa ansiedade, quero chegar a tantos seguidores. Porque, assim, a gente vê, inclusive, não sei se você percebeu um movimento recentemente de grandes perfis com números muito altos começando do zero. Por quê? Porque você, às vezes, tem Não, uma... não percebi, não. Nossa, Recomeçar? Recomeçar. Deixa eu ver se você está. Eu preferível ter 300 mil que sejam engajados mesmo do que 5 milhões que entraram uma vez. É isso? É por aí? Exatamente, sua base fica suja e inclusive mais cara. Amanhã você vai fazer um anúncio, está impactando uma base completamente suja, que não é exatamente o seu público-alvo. E, além disso, você tem ali uma base gigantesca de pessoas que nunca vão comprar seu produto, assim, então, ou seu serviço, ou, né, engajamento, como você falou, que você tem uma base gigantesca, ninguém curte, ninguém comenta seu conteúdo. Não à toa também aumentou muito o movimento dos nano-influenciadores, né? Que eram influenciadores menores, nichados, mas que o discurso deles era muito mais efetivo. Porque é isso, não adianta. Claro que dentro do funil de marketing você precisa do awareness, você precisa também, às vezes, de um Mas eu também canhão. fico pensando, se tem 5 milhões, o nicho está ali dentro também, né?
Tá também, mas às vezes o discurso não é tão efetivo. Se você está pensando em conversão, por exemplo. Se você quer comunicar a marca, Não, pode até ser traduz. O que é conversão? Conversão podem ser algumas coisas. Ah, eu quero que as pessoas... Vamos lá, uma marca vegana. Ela poderia ir numa mega influenciadora e que nem é vegana, nem fala tanto com esse nicho, ou de repente com uma micro influenciadora que é vegana, que só fala sobre isso. Com certeza ela vai impactar uma base que amanhã compraria o produto dela. Nessa gigante, ela pode até virar uma marca que ela começa a ser conhecida. Ah, já ouvi falar e tal. Mas não efetivamente gera essa conversão, ou de compra, ou de engajamento. É sobre isso, assim. Instagram. Toda hora eu ouço aqui em casa, você sabe que você é profissional, mas assim, a Carolina e tal, não sei o quê. Isso é, ninguém mais vê feed. Todo mundo só vê stories. Só você que fica postando em feed. É verdade isso? A gente precisa entender que não à toa existem formatos diferentes no Instagram. Se você postar só Não, porque eu story... fico nervoso com o story vai embora em 24 horas. O feed fica ali. Exatamente. Se você falar sobre feed, o feed ele conta a história da sua marca. Ele é a vitrine, né, do seu perfil, de quem é você, sobre o que você fala. As pessoas entram ali e entendem mais ou menos, né, valores da marca, posicionamento, ou de pessoas mesmo. Sobre que assuntos? Quem entrar no seu perfil hoje? Caramba, ele traz notícia, ele fala sobre isso, ele faz live, você já meio que faz uma construção. O story, ele é uma coisa mais volátil e naturalmente por isso que ele tem mais alcance, porque às vezes as pessoas não estão com tempo, a gente vive um mundo cada vez mais, né, das pessoas, um mundo de informações, então as pessoas querem o consumo rapidinho, mas assim, não existe um ou outro. Se você está presente no Instagram, use e abuse de todos os formatos, entendendo o propósito de cada um. YouTube, aliás, eu tenho uma pergunta que é de um motorista, não pode chamar de motorista, tem que chamar de um colaborador do Uber, que ele é um baita do... Ele foi radialista, é um baita do imitador, começou com um canal de imitação e estava bombando. Aí, conversa mesmo, sabe que eu converso muito com todo mundo? Aí eu falei que eu tenho um canal no YouTube e tal. Aí ele falou, mas como é que você ganha dinheiro com o YouTube? Eu falei, vou perguntar para minha filha, que ela já me explicou isso alguma vez, eu não sei. Então, mas primeiro, YouTube também é presença necessária? Total. Inclusive, saiu agora uma pesquisa de tendência do YouTube que mostra que, assim, a plataforma... Nessa pesquisa perguntava assim, que plataforma o digital você não viveria sem? E o YouTube foi que ficou no topo. Porque para pensar, assim, quando Mas o YouTube necessariamente é vídeo, né? Instagram então, você pode botar foto, pode botar... Sim, necessariamente é vídeo, mas se você parar para pensar, que é, né, a grande empresa, assim, né, de qualquer tipo de comportamento de busca, é o Google. Se você pensar em Google, que é o nosso comportamento de busca para todo e qualquer assunto, você tem o YouTube como a plataforma que mais, eu vou usar palavras, depois eu explico, indexa bem em SEO. SEO são as palavras... SEO são as palavras... SOS? Não. SOS? Eu fico com muita raiva desse negócio de botar tudo em inglês, sabia? Outro dia eu fico falando... Search antigamente... Engineering Optimizer. É esse o nome. Aposto que tem um similar em português, tranquilo. Como se chama Basicamente hoje de... são as palavras-chave, os metadados que fazem com que o Google indexe ou ele... É o tal do algoritmo? É o Não algoritmo? não é algoritmo, ele é baseado em dados de pesquisa mesmo. Então, quando você joga no Google, eu quero... Para pensar no YouTube, você aprende a fazer qualquer coisa nessa vida, né? Às vezes a gente paga cursos online e tal, mas se você entra no Google, no YouTube, você encontra tudo de graça. Então, se você reparar... De graça e por pirataria, né? Porque eles são especialistas em carregar conteúdo dos outros sem pagar. Eu acho que essa é a principal mancha e pelo que eles mais trabalharam ao longo dos anos para evitar, assim, que é a propriedade intelectual. Eles já desenvolveram muitas tecnologias para garantir, né, a propriedade intelectual, mas ainda assim não virou uma extrema crise assim, para a plataforma. Ela sobrevive e é isso, é um canal que as pessoas veem muita relevância, que elas buscam conteúdo. Tem entretenimento, tem informação, tem educação. Agora o YouTube lançou os Shorts também, que são vídeos curtos, né, para competir também. Não me falou sobre isso. Eu não te falo tudo, né? Que eu fico sabendo de tendência, porque mas nos Insights F3, das sextas-feiras, normalmente a gente conta as novidades da semana. Tá. Mas enfim, concluindo do YouTube, você tem duas formas de monetizar, né? As pessoas assim... Atenção, galera, monetizar é ganhar dinheiro.
Isso. No YouTube, o que acontece? Você pode ganhar dinheiro, sim, né? Tendo mais de 1.000 inscritos e por visualização de vídeo e tal. Mas, gente, eu sinto dizer, é muito baixo esse valor. Você precisa ter milhões e milhões de inscritos no canal, muitas visualizações. Foi-se a época dos grandes youtubers que ficaram milionários, porque realmente é muito baixo o valor que se ganha nisso. Um caminho para se monetizar, que é muito parecido com outras redes, é fazer conteúdo junto com marca. É fazer conteúdo de marca, a marca te paga e você publica um conteúdo que ele tem uma carinha de orgânico, mas tem alguma marca envolvida, né? Mas você consegue vender pelo YouTube? Defina vender. Vender, você tem a gringa consegue vender pelo YouTube? Assim, depende, assim, modelos de vender. Assim, a gringa não, porque ela, na verdade, Mas é um eles têm uma área. Não, o Facebook tem uma área de shopping. O YouTube não tem, né? Não tem. Não. Você até consegue clicar em anúncios e ir para um site externo. Você consegue fazer isso. Mas é isso. Não, é uma plataforma que você consegue, sim, monetizar, ganhar dinheiro, mas você precisa ser muito, muito grande para ganhar dinheiro. Bom, vamos lá. Uma que me deixa nervoso. Que eu vejo todo mundo entrando e dizendo que está ganhando dinheiro. Olho lá, acho que é. Eu não posso usar a expressão. Eu acho que é uma coisa meio de criança com não sei o que, é o tal do TikTok. Aí fica as pessoas fazendo aquela vozinha, fazendo não sei o quê, blá, blá. E fala aí sobre o TikTok. É Bom, outro inevitável? então, o TikTok, né, para quem não se lembra, ele lá atrás era o Musical.ly, que era É. uma plataforma que ela vinha com essa característica de música, assim, era muito focada em música, performance e tal. E ela, na verdade, o que acontece? Ela é uma plataforma que ela é muito com foco em jovens e criadores de conteúdo. Ela Ah, falei que oferece. era coisa de adolescente. Mas eu vejo Então, muito adulto ali fazendo dancinha, fazendo não Então, sei o quê. que acontece, né? Quando os jovens eles têm esse perfil, né, de conhecerem coisas novas, né, antes de todo mundo e acaba. O Instagram tá perdendo pro TikTok, é isso? Cara, existe um movimento, assim, acho que ainda está longe de fazer efetivamente essa virada. Mas sim, muita gente já percebe que no TikTok tem performances muito maiores. Mas o que é importante? Até uma coisa que a gente conversa muito, assim. O Instagram, ele ainda é muito forte numa faixa etária que não está no TikTok. Então, por exemplo, algumas marcas, não, então eu vou para o TikTok e vou parar. Cara, mas o seu perfil é de jovem? Jovem mesmo, menos de 24, que é mais ou menos a faixa ali, 18 a 24, que é o maior range até as últimas pesquisas. Porque no Instagram é de 35 a 45, 50. Ou seja, se você é uma marca que não é para jovem, para adolescente, cara, não sai do Instagram, porque seu público não tá ali. E, obviamente, todas as características que a plataforma ainda tem. O TikTok é uma plataforma de criação de conteúdo, as trends são muito fortes. Você tem condições de estar O que é ali. trend, pô? Trends são essas tendências, assim, que elas são tanto de... Elas podem até ser patrocinadas por marcas, então você querer lançar um challenge, que é um desafio na plataforma. Aquela Você coisinha de pergunta, resposta. Exato, você pode ter algum tipo de desafio para fazer, você pode ter algum filtro patrocinado por alguma marca, ou pode ser uma coreografia que está bombando no momento, pode ser uma música que todo mundo quer fazer. Isso é o que é mais forte lá, né? Essa coisa da dança, assim, a dança explodiu no TikTok. Então, assim, todos os especialistas acreditam sim que é a plataforma do momento e do futuro, e provavelmente os jovens em breve também vão se questionar se querem seguir ali quando os mais maduros migrarem para lá. Mas se você entende que você tem afinidade com esse público e tem condições, né, de fazer um conteúdo que tenha sinergia com o que está bombando lá, vá. Se não, calma, o Instagram tem muito tempo de vida ainda, muito para se explorar ali. Tem uma pergunta do Colombo que estava passando aqui, que ele é muito filosófico, não sei o que dizer. O nosso filósofo peregrino. O TikTok tem a profundidade de um pires? Olha, eu não gosto de ter essa visão, assim, sabe? Eu acho que cada movimento é um movimento e é legítimo, né? Se você pensar, claro, tem
o lado, né, sensível das redes sociais e alguns casos, né, do TikTok que a gente viu recentemente, até de, enfim, preconceito e discursos de ódio e tal. Que, claro, na verdade, eu acho que é a principal discussão que se deve Eles ter, não, assim. calma lá, eles não têm um sistema, aliás, se critica isso em todas as mídias sociais, de É, não ter exato. um filtro de controle de fake news, de racismo, de É, fascismo. Mas o eles TikTok é especialmente vulnerável nisso? Na verdade, eles estão. Por que que acontece? Como é uma rede muito de jovem, teve um caso recente de um jovem que ele se suicidou depois de postar um vídeo brincando com um amigo e tal, e aí reacendeu essa polêmica. E o TikTok se comprometeu, inclusive, a trazer políticas e uma. Ele, na verdade, ficar mais em cima, assim, né? Trazer. Tipo o Instagram, que acabou que às vezes ele pesa na mão e derruba coisas mesmo sem fazer o menor sentido. Mas o TikTok ainda está caminhando, assim, nesse passo de tomar cuidado com essas sensibilidades. Mas, enfim, voltando à questão da profundidade, eu acho que depende, assim, tem público para tudo. Claro que você vai olhar conteúdo relevante, dancinha e tal, mas, cara, quem falou que as redes sociais também tem que ser todo esse caminho da É. responsabilidade de. Ela é entretenimento. Inclusive, uma coisa que a gente fala sempre na F3, não sei se a Bel tá aí, que é minha sócia, mas ela sempre fala que é infotenimento, é informação, mas entretenimento. Então, eu acho legítimo, sabe? Eu não tenho essa crítica, não, ao TikTok. Então não preciso entrar no TikTok ainda não, né? Que eu fico muito nervoso achando que eu tenho que entrar no TikTok e ficar fazendo dancinha como jornalista. Olha, eu acho que eu prefiro que não. Agora, olha só, de novo, monetizar. Parece que o TikTok faz dinheiro. Então, o que aconteceu? O TikTok, você também, como usuário, você pode ganhar dinheiro, convidando pessoas, assistindo vídeos. Também há formas de monetizar sendo usuário, que também não são valores altos. Mas o que começou a acontecer, na Mas é o verdade. mesmo modelo do YouTube? Você tem que chegar a ter não sei quantos seguidores, Não, não, tanto. não. Eu até tô falando assim, eu, Alice, usuária do TikTok, se eu recomendar o TikTok para algumas pessoas, eu ganho R$ 200, alguma Ah, coisa assim. entendi. Poderia Entendi. ganhar dinheiro assim. Mas falando de influenciadores, como a gente viu uma queda muito grande de alcance, de engajamento do Instagram, o que aconteceu foi que as marcas começaram a ver que elas poderiam ter impactos muito maiores no TikTok. Então, há um movimento muito grande de influenciadores do TikTok agora bombando muito, crescendo muito e sendo muito mais procurados pela marca do que os influenciadores do Instagram. Eu cheguei a postar para todo mundo: vamos acabar com o Facebook, Facebook, privacidade, elege o Trump e tal, vamos para o Clubhouse. Não aconteceu, né? Então, o Clubhouse, ele veio como uma belíssima provocação a essa coisa do áudio, assim, né? E a coisa do efêmero, do não posso perder, de tem que estar ali porque todo mundo tá. Porque se você pensar, ou você estava naquele momento e com salas com nomes incríveis, né? Você podia estar numa sala com, sei lá, nem lembro agora, tinha um grande nome, acho que até a Oprah chegou a participar de uma sala. Então, você poderia estar numa sala com grandes nomes. Eu achava que esse modelo de sala ia bombar, porque o nicho, né? Você estaria ali É, exatamente. E é isso, e você tinha uma coisa de preciso estar ali agora porque aquilo não vai ficar salvo. Então eu acho que isso impulsionou mesmo esse sentimento de não posso perder. A gente tem isso, né? Não posso perder. O brasileiro, principalmente, tem não posso perder, não posso perder. Se tá todo mundo lá, preciso estar. Então, meio que. E eles incentivaram isso muito bem através do convite. Você só poderia. Então, a gente adora ser VIP. Então, se, pô, eu preciso de um convite, então deixa eu correr atrás de um convite. A gente tem isso também, de se sentir especial. Então, acho que teve um boom que não se sustentou também por conta dessa volatilidade de. Ai, eu Não, preciso mas só. parece que também eu vi alguma coisa, assim, que a grande garantia que eles tinham de privacidade de dados e tal, não sei o que, parece que teve uma. Teve um. Toda plataforma nova você assume mais riscos, assim, né? Não, Por mas você ele usar. surgiu exatamente como tendo essa característica, aparentemente, contra um contraponto do Facebook. Exatamente. Teve até uma polêmica, assim, das pessoas, caramba, tirem seus dados, porque o Clubhouse tinha isso, né? Do cartão clonado. Isso foi coisa do Zuckerberg para ferrar com. Bom, eles negaram, mas a gente nunca sabe. Essa guerra é para muito além da gente. Mas o que eu acho que vai acontecer com o Clubhouse? Ele também criou uma base muito grande de usuários. Você vê, eu tô super pouco ativa lá, mas enfim, Ah, ainda não, tem. já é expressivo?
a base, eles conseguiram uma base gigantesca. Eu não vou ter os números agora de cabeça, mas eles tiveram um grande número de cadastros. Quando você tem um grande número de cadastros, eu acho que ele vai ser tipo um TikTok. Tipo, como quando o TikTok era Musical.ly, que já tinha também uma grande base e acabou virando TikTok, eu acho que o Clubhouse ainda consegue se reerguer. E eles, inclusive, estão em movimento de lançarem outras ferramentas para tentar se reerguer. Eu estava até lendo, assim, de você conseguir pegar recortes de trechos de áudio que mais bombaram em sala e conseguir compartilhar. Vão ter algumas salas que vão ficar disponíveis depois. Então, eu acho que eles vão conseguir ainda algum barulho aí. Como você sabe, eu sou um dos pioneiros de mídia social. Tem aqui um leãozinho de Cannes, novas mídias, para comprovar o papo. E eu me lembro que, quando eu ainda estava na Globo, chegava o cara, lá o diretor da novela, o autor assim, faz um viral para mim, faz um viral para mim. Explica para mim o que é viral e diz se tem fórmula de Tá. conseguir um viral. Bom, para quem não sabe, viral vem de vírus, né? E aí eu vou comparar com uma coisa péssima. A Covid, né? Ela é uma coisa que a gente não teve controle. Quem dera se a gente tivesse, né? Ela se espalhou sem o nosso controle. E o viral é justamente isso. É, na verdade, um fenômeno de algum conteúdo que ele ganha uma visibilidade muito rápida, né? Normalmente nos canais digitais. Não é algo que você consiga prever, faz um viral aí pra mim, é completamente inviável, você não tem como controlar se aquilo vai ser viral ou não, mas óbvio que você pode tentar dar uma forcinha, né? Como, por exemplo, músicas em alta, trends, assuntos que estejam bombando, polêmicas, enfim. Óbvio que existem alguns elementos que você consegue inserir no seu conteúdo para tentar embarcar em ondas, mas faz um viral aí não existe. Esse é um movimento totalmente incontrolável, assim. Eu vou te contar uma história, você sabe que as minhas lives, até que eu estou falando um pouco nessa. A gente fez a abertura da Avenida Brasil, com o Pete, que acho que está seguindo a gente aí e tal. Eu falei, olha só, vamos fazer uma espécie de um salão de dança, só tem que vai ter uma passarela, como se fosse um viaduto da Avenida Brasil, e a galera dançando e tal, não sei o quê. Só tem que, quando ficou pronto o vídeo, ele ficou muito escuro, e a novela estreando, tipo, semana que vem. Aí eu sugeri para o Pete, olha só, bota umas luzes como se fosse luz de farol, piscando e tal, não sei o quê. Aí quando eu vejo esse troço, estava em tudo que é avatar de. Aí eu vi depois uma matéria, a Globo explorou bem a questão das luzes. A gente fez Mal isso sabem a para história por trás. salvar a abertura que tinha ficado um breu, uma escuridão total. Aí por isso que eu digo. Aí chegavam os outros autores de novela assim, eu quero um viral igualzinho o da Avenida Brasil. Não, tem gente, inclusive, que se desespera quando vê que o seu vídeo virou um viral, assim. Eu tava vendo, teve recentemente algum casamento, uma coisa, tipo, divulgou um vídeo de... Não queria, era uma dancinha do casamento. Quando viu, tinha milhões de views, assim. Então, você não tem controle mesmo. A gente tá falando assim que não existe maneira de acertar, mas também existe maneira de errar. Eu me lembro que eu já não estou cumprindo direitinho o que você fala, mas por que você resolveu que essa live ia ser 19 horas e 45 minutos? Bom, Santo ou é uma coisa... Que diabo é isso? vou explicar. Inclusive, a minha teoria se confirmou. Porque eu estava acompanhando... Eu estava acompanhando o Instagram e eu estava vendo a quantidade de... Eu sei que, na verdade, tem um pico de acesso às 6 horas da tarde. A gente iria fazer à noite. Eu sei que tem um pico de acesso às 6 horas da tarde e, normalmente, muita gente não só publica conteúdo essa hora, como faz live. E eu sei que tem outro pico por volta de 8, 9 horas. E não à toa, muita gente também faz live nesse horário. E eu queria pegar mais ou menos, né, próximo a esse horário de pico, mas que a gente fugisse. Normalmente, quando, né, começa uma live, você recebe uma notificação se você segue aquela pessoa. Se 300 pessoas fazem no mesmo horário, você vai receber 300 notificações. Eu quis sair do fluxo do trânsito de notificações e garantir um pouquinho antes. Então, assim, não saiam daqui, fica aqui. Podem ter outras lives acontecendo, mas eu já garanti que entraram na nossa e fiquem aqui com a gente. Eu já entendi que o meu tipo de trabalho não é para eu virar celebridade, nem ter audiência, nem fico perseguindo entrevistado que tenha milhões de seguidores e tal, não sei o quê. Mas eu tô com a sensação de que as lives estão meio que micando. É muita gente fazendo live. Tô errado?
Eu volto naquele assunto, assim, de cada formato um propósito, assim. Se você pensar, vamos lá, se a gente quisesse fazer um papo nosso gravado, imagina o esforço que não seria. A gente ia ter que abrir, gravar, provavelmente, sabendo que é gravado, ia querer fazer uma edição, não ia ter esse calor do momento das pessoas que estão entrando aqui agora e interagindo. Então, assim, cada formato um propósito. Eu acho que as lives estão muito longe de terminar. Elas têm um propósito que nenhum outro formato entrega. Acho que tem muita evolução. Inclusive, sim, vou puxar o gancho de uma coisa que eu ia falar lá no início e você não deixou, que elas não só estão melhorando, como agora a própria live do Instagram. Eu sei que você mesmo já viveu isso de querer fazer um teste com um convidado para conexão ou qualquer coisa do tipo, e Eu não você não. entendi nada, não entendi É, nada era então, para testar se a gente tinha um link bom, é isso? exatamente. Agora, na verdade, não é para todo mundo, tá, gente? Toda novidade no Instagram, eles vão testando beta e vão no rollout, que eles chamam, né? Aos pouquinhos vão entregando para os usuários. Eu acabo sendo, não sei porque eu sou beta em vários testes, então assim, Não, não sabe por quê? não tô com relação com marca É. ainda. Mas enfim, e aí o que tem agora? Você consegue entrar, botar ali, né? Como se você fosse transmitir uma live e selecionar o público privado. E aí você está transmitindo, então você está testando sua conexão, imagem tá boa, e você consegue convidar alguém que pode ser o seu convidado, né, da live que você vai fazer para testar a conexão tá boa, fazer um alinhamento antes, que você sabe que muitas vezes já precisou fazer isso. Às vezes é porque o convidado nunca fez uma live, você já teve convidados que nunca nem não tinham nem perfil no Não Instagram. tinha um perfil no Instagram, é isso? Pois é, então é isso. Tem muita evolução ainda para acontecer, mas longe, longe de terminar. Se estivesse micando, o Instagram não estaria investindo em novas ferramentas, né? Tem razão. Exatamente, exatamente. Alice, é o seguinte, todo mundo hoje tem que ser politicamente correto. A gente falou salto viral aí. Eu vejo assim, por exemplo, você tem artista que as lives dele, celebridade, que artista não, celebridade, que está postando mesmo na pandemia, viagem e tal, não sei o quê, aí faz um post de sustentabilidade, aí faz um post voltado para cuidado com os animais e tal. É, Como é que você vê isso quando você fala com os seus clientes? Assim, não tem que ter uma legitimidade, não é um lugar de fala, mas assim, esse negócio está um pouco meio enjoado isso. Vamos lá, eu acho que assim, nunca defenda nada que não seja realmente sua verdade, que você não seja conhecedor daquele assunto. Porque a conta vem, não passa mais esse discurso, sabe? Mas eu acho também que você ser isento de todo e qualquer assunto numa sociedade com tanta sensibilidade, com tantas coisas para melhorar, com minorias, e que a gente vê uma busca aí, né, por igualdade, as pessoas cada vez mais, né, buscando seu direito e usando principalmente os canais digitais como grandes, né, porta-vozes assim desses discursos. Você ser totalmente isento e não falar sobre assunto nenhum também é questionável, porque a isenção não deixa de ser um posicionamento. Mas, minimamente, se algum assunto você é sensível a ele, o que eu vi acontecer, até um movimento lá atrás que foi muito bacana, foi de artistas abrirem os seus perfis para negros, Sensacional. assumirem. Porque você assume que você não domina aquele assunto, mas você consegue dar visibilidade para uma causa que sim, é sensível para você, que você gostaria de falar mais sobre isso. Mas não vem com um discurso super proprietário se aquilo não realmente faz parte da sua vida, se você não faz nada por aquele tema. Então, mesmo se você for ignorante, mas sim tiver uma sensibilidade, não é ignorar completamente, mas talvez trazer pessoas que sejam, que você possa dar visibilidade para elas falarem sobre esses temas. E bom É. senso, né? Bom senso, né? Dependendo do momento. Isso é uma coisa, né? Mas a matéria-prima tão rara, isso. Bom, Bom, por isso que tem que ter consultoria que puxa um pouco para terra. bom senso é essencial. Tirando o meu caso, que até eu sou um cliente que sou muito obediente, qual foi o seu maior desafio? O maior desafio da F3 que vocês já pegaram pela frente e que vocês acham que arrebentaram? Ai, essa pergunta é difícil. Eu acho que, assim, o maior desafio é sempre o novo. Vai parecer meio clichê falar isso, assim, sabe? Mas todo cliente novo que entra, até por essa característica da gente pegar Muito segmentos diverso. muito diferentes, é sempre, assim, um aprendizado gigantesco, assim. Vou até dar um exemplo recente.
que a gente, até o trabalho que eu fiz, né, aquela aula que eu dei como voluntária na Rocinha, foi muito legal, me trouxe visibilidade de várias pessoas que conheceram meu trabalho. Você vê, você faz uma coisa super altruísta e isso muitas vezes até reverbera positivamente para a empresa e tal. Luiz Erlan, Júlia tá falando que você foi o grande desafio, hein? Vou Não, concordar com ela. gracinha da número um. Gracinha da número um. Aliás, vocês me marcam sob pressão demais. Levo bronca toda hora de vocês. Mas enfim, outra vez ela falou, nunca mais me poste nada no Reels sem falar comigo. Viu? Juro, eu nem sei postar no Reels direito. Aliás, nem falei sobre isso. É difícil ter família. Qual é a graça do Reels ficar lá batendo mão e aí tá pelado, batendo mão, tá com o roupa. O Reels serve pra... Não falei do Reels. Aposto que você perde uns bons minutos vendo alguns assim. Não vejo não. Qual é o barato do Reels? Voltando para trás que ele não falou. Transição, né? Essas coisas de movimento, transição, são coisas rapidinhas que te prendem, as pessoas gostam desses efeitos. É muito isso, assim, não é uma matemática simples, mas dizem que uma das fórmulas de sucesso do Reels é justamente você ter, né, movimentos casados com música e tal, e isso prende a atenção, né, das pessoas. Mas enfim, voltando ao desafio, recentemente a gente teve um super aprendizado com uma consultoria que a gente fez para um projeto social, que inclusive agora eu vou falar certo, mas eu não falava, que era com pessoas em situação de rua. Então, em alguns papos que a gente falava assim, os moradores de rua, aí elas sinalizaram pra gente, não, são pessoas em situação de rua, ninguém é morador da rua. Então, assim, cada projeto é um aprendizado, assim. Então, eu diria que o desafio é sempre novo, porque a gente, né, tem trocas assim que você nem imagina. Eu deixei passar, mas tinha tudo a ver com o seu discurso anterior. Você fazendo, sei lá, mentoria, não sei direito, na Rocinha, fazia parte do perfil da sua história, não é? Você desembarcou lá para fazer social, para ter, você falou, por altruísmo e não por faturar essa questão social, que eu vejo muita gente fazendo isso. Mas é melhor fazer isso do que não fazer. Sim. Eu tenho que perguntar, Operação Big Brother, que eu sei que você ficou... Eu perdi minha filha durante o quê? 3 meses? Foram 3 meses? 100 dias. Mais de 100 dias, na verdade. Não posso falar. Agora não posso falar, mas em compensação amanhã também não posso falar. Conta como é que foi essa operação e ganharam o Guinness, né? Mas conta aí o que é a Operação Big Brother, se você puder resumir. Bom, vamos lá. Quando eu assumo o BBB, eu assumo como, né, a grande coordenadora assim, da estratégia digital, né, do produto. Então, o Big Brother ele é um produto que ele já nasceu, né, com essa visão assim, de digital, de participação do público, sempre teve a questão do voto e tal. E o que acontece, né? Eu acho que eu até estava pensando sobre isso. Assim, o BBB, acho que o grande desafio é estar todo mundo muito bem alinhado num só discurso, porque existe um programa que ele passa 24 horas por dia, que todo mundo tem acesso, então eu não sou total proprietária do discurso, porque qualquer pessoa pode contar a história, e eu estou presente em diversos canais, desde o próprio site, em que a gente faz a cobertura 24 horas, né, de notas do que está acontecendo na casa, eu estou no Twitter, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, e em todos eu preciso ter um alimento da mesma história, e mais, uma isenção, porque é um programa de torcida. Então, a gente tem que tomar cuidado com cada palavra que a gente publica. Então, assim, é um programa que ele dá uma... Não à toa, assim, a equipe fica muito unida e até hoje eu tenho contato com todo mundo, porque é uma equipe grande para dar conta dessa operação, 24/7, mas que tá todo mundo muito bem alinhado, assim, precisa estar tudo muito bem orquestrado. Não existe, publiquei errado, despubliquei, tudo é polêmica, é gestão de crise o tempo inteiro. Isso então, que eu ia perguntar, porque da minha época onde marketing digital não era tão forte, a minha área de imprensa, assim, ai meu Deus, lá vem o Big Brother. Gestão de crise, gestão de crise, gestão de crise.
Assim, independente se for um programa polêmico ou o que acontecer lá dentro é polêmico ou não, quando você está falando que você está lidando com torcidas e que esse movimento veio muito forte nas últimas edições, até a própria pandemia aguçou ainda mais. Já era um programa que era um fenômeno e, obviamente, ele veio como, nossa, as pessoas podendo acompanhar a vida dos outros, torcer. Ele foi realmente o grande entretenimento, principalmente, né, o primeiro, né, do início da pandemia, mas esse segundo chegou até a superar em alguns números. Então, quando você está falando de torcidas, de amor, de ódio, tudo é muito sensível. E você também está falando de uma era de fake news. Então, por exemplo, já vi movimentos de falarem que provas o resultado tinha sido errado e, na verdade, tinham manipulado a imagem. Então, é nesse nível, assim. Realmente, assim, olha, é um aprendizado. Trabalhar no BBB é uma grande escola. Vai estar no próximo? Vou estar do lado do Tadeu, vou apresentar com ele. O Thiago saiu, eu vou assumir junto com o Tadeu. Não, saiu pela tangente aí. É. Vai estar no próximo? Olha, digamos que na vida a gente às vezes precisa fazer escolha, prioridades, então eu tô focada na F3. Se fosse possível dar 3 conselhos para quem quer ficar bem na fita nas plataformas, quais são? Tá, eu vou falar 3 palavras e depois eu vou explicar por que cada uma delas. Eu diria autenticidade, coerência e consistência. Vou explicar agora cada uma. Por que autenticidade? Porque a gente está falando de um mundo de milhões e milhões de conteúdo. Qual é o seu diferencial? Pelo que as pessoas vão lembrar de você? Quando elas estiverem scrollando o feed, consumindo alguma coisa, qual é a característica da sua marca que vai chamar a atenção para ela? O que vai te fazer diferente? O que da sua história? O que você constrói que te torna diferente e que as pessoas vão querer consumir o teu e não o da marca ou da pessoa ao lado? Então, autenticidade. Quando eu falo de coerência, é porque assim, não adianta você... então você é autêntico, eu vou criar... Se não for verdade, se o discurso não for, né, realmente proprietário, se não for coerente, também não vai... Já aconteceu aí de uns perfis efêmeros que surgiram, porque era diferentão, não se sustenta. Chega uma hora que, né, se você não está conectado efetivamente com a sua verdade, isso não se sustenta. E o terceiro, que eu acho muito importante, que é essa coisa da consistência. E consistência, gente, em nada tem a ver com volume, quantidade, estar presente todo dia, 50 vezes ao dia, 30... Não tem a ver com isso. Consistente é fazer sempre e fazer bem. Muitas pessoas procuram a gente falando, meu Deus, vou ter que fazer 15 conteúdos por dia. Quanto que você tem condições de sustentar por um médio e longo prazo? Se são 3 vezes por semana e você vai fazer regradinho 3 vezes por semana, lindo. Não adianta, me empolguei, vou investir nas redes sociais. Aí chega essa semana, eu publiquei 30 conteúdos. Semana que vem eu perdi o fôlego. Já era, não tem nada pior. Não só para os seus seguidores, quanto para o algoritmo. O algoritmo, ele percebe isso também. Ele meio que se acostuma com o seu padrão de ativação. Então, nunca me falou isso. Já te falei sim. Então, ativou, bombou, depois sumiu, queda. Inclusive, o TikTok, que ele tem um algoritmo até mais transparente, né? Ele fala sobre o peso do algoritmo, ele fala isso, assim. Diz que o primeiro mês que você entra no TikTok, né? Ele é um mês muito importante de você manter essa constância. Por quê? Porque ele vai te ranqueando, ele vai te dando pontos. Você sumiu, você volta para o início. Então, nossa, eu abri uma conta e não fiz nada. O ideal assim, quando entra tentando manter uma mesma frequência. Não precisa ser alta, mas precisa sim ter consistência. Então, seriam esses 3 pontos que eu falaria. Repete aí. Autenticidade, coerência e consistência. Consistência, tá bom. E contratar a F3. Melhor ainda. Foco, força e fé. F3. Mentira, não é esse o significado da F3. Isso é só uma piadinha interna. Você é uma pessoa idealista. A pergunta que eu faço para algumas pessoas que eu entrevisto. Qual é o sonho que você imagina que você vai ver realidade? Vai ver tornar realidade? Tá. Vou falar um bem brincadeira, depois eu falo real. Quero ver Carnaval 2022, todo mundo vacinado, curtindo na rua, bebendo, se abraçando, acabou Covid.
Esse é o sonho que vai acontecer logo mais, esperamos todos. Esse é o sonho que eu acredito que eu vou ver. Agora, trazendo mais para um sonho pessoal, mas que também tem a ver com o mundo e que sim, eu espero conseguir realizar. Eu quero poder olhar lá na frente, assim, para trás, na minha vida, minha carreira e pensar que eu deixei um impacto positivo para o mundo. E não precisa ser, nossa, grandioso. Eu até brinco às vezes que eu quero ser capa da Forbes. Quem sabe um dia, não custa sonhar alto. Mas eu quero poder fazer impactos positivos, poder influenciar as pessoas, seja pelo meu estilo de vida, seja conhecerem um pouco mais sobre o veganismo, seja com a F3 podendo ajudar empresas a terem visibilidade. Inclusive, no início da pandemia, a gente na F3 pegou pequenas empresas por valores muito baixos e a gente ajudou elas a não morrerem, sabe? A não falirem na pandemia. Então, que seja através disso, que seja dando as aulas, como eu dei, por exemplo, na Rocinha. Eu tenho uma das coisas que mais me deixa feliz no mundo é compartilhar conhecimento. Eu amo e eu sei que o conhecimento que eu tenho digital, ele é um canal muito, muito importante para tantas coisas e, óbvio, você está falando que você depende de banda, de tecnologia, mas ele é uma plataforma acessível a todos, né? Todo mundo pode, né, ter um perfil e ter voz e usar os canais digitais para divulgar seus trabalhos, projetos, crenças. Então, eu espero deixar impacto positivo para o mundo e que eu olhe para trás e consiga ver isso. Eu acho que você falou um troço bacana no final, porque as pessoas ficam demonizando as mídias sociais, as mesmas mídias sociais que trafegam, onde trafegam as fake news, são as mídias sociais que derrubam as fake news também. Eu acho que vai ter uma purificação aí com o tempo, e elas vão ser até ferramentas de ativismo político, já são. Não Já estou dizendo são. do lado ruim, estou dizendo do lado positivo. Sim, sim. São ferramentas democráticas, né? Todo mundo pode se apropriar e usar da melhor forma. Claro, como na vida, infelizmente, né, o ser humano, ele tá aí, né? Ele vai usar, seja antigamente, quando não tinham plataformas digitais e iam na Não, praça contar mentiras, enfim, eu acho isso uma besteira isso. Eu sempre dou o exemplo de faca de cozinha, pode usar para passar manteiga, pode usar para matar uma outra pessoa. Ficam demonizando, acho aquele documentário do Netflix, uma coisa bem boba, muito boba. Sua despedida, o que você preparou aí pra gente? tá. Bom, eu vou primeiro ler e depois eu explico, tá? Você é toda explicadinha, né? É porque eu não quero fazer uma introdução. Bom, vamos lá. Não deixe comida no prato. Há fome no mundo, caramba. Poder aquisitivo é um meio e não um fim para uma vida confortável. Só trabalhe naquilo que te der prazer. Se não for possível, pegue o que estiver disponível. Porém, continue perseguindo o trabalho que trará, além do sustento, felicidade. Seja bom na teoria e na prática. Tipo numa orquestra, ser um maestro, mas também carregar o piano se preciso for. Não há trabalho intelectual que não exija um mínimo de esforço físico. O que vem fácil, vai embora fácil. Ética vale para a vida pessoal e, obviamente, para o trabalho. Quando todo mundo estiver nervoso, fique calmo. Quando todo mundo estiver calmo, fique nervoso. Estudar deve ser uma atividade permanente. Nas realizações mais concretas, busque o transcendental. Comemore realizações, mas nunca se sinta plenamente realizado. Sem amor, não se chega a lugar algum. Reconhece? Eu acho que sim. Foi uma carta que você fez para os seus 6 filhos. Sacanagem. Eu vinha bem até agora isso. Eu fiquei me reconhecendo negócio de seja maestro, uma carrega. Não, pô, Alice, não vale isso. Eu não tenho Ué, esse texto. Não tenho pois esse é. texto. Eu Eu ia achei. dizer muito bom, quem é o autor, mas eu me lembrei desse negócio, falo muito do maestro e do. Alice, a Marina outro dia falou, eu fiquei todo emocionado, dizendo o seguinte: pai, você lembra que você enchia a nossa paciência, tem que ter independência, só é feliz com independência, só tem que ter feliz com independência. Obrigado por ter feito isso. Né? Pai pentelho, mas para a felicidade de vocês. Filha, chega! Muito obrigado, Alice. Eu acho que quem assistiu entendeu porque eu não te convidei para ser só com minha filha, é porque chegando nessas 100 lives, eu era você uma pessoa para marcar bem essa ferramenta.
te agradeço muito. A pessoa está começando, tá muita babação agora que eu vou parar porque eu aguentei até agora. E me manda depois esse texto, interessante. Ficou lindo, né? Foi você que escreveu, parabéns. Foi eu demorei a reconhecer. O nome do texto é Carta aos Meus 6 Filhos. Caramba. Vou te mandar. Já estão até pedindo para publicar. Não, eu vou ter que publicar de novo. Agora tem que mudar para meus 6 filhos e 2 netas. É isso. Tá bom. Obrigada. Delícia. Amei. Não, eu que agradeço. E provavelmente quando desligar você vai dar bronca, que a luz estava ruim, alguma coisa assim. Mas eu fiz o melhor possível. Tá Amei. Bom? Obrigada Beijão, a todo mundo que Lilica. assistiu. Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau, tchau.